termo de acordo de participação na mediação é o primeiro momento que as partes têm a oportunidade de estabelecer as regras, como aquela mediação vai acontecer, como que ela vai proceder. Eles combinam horários, combinam honorários, ali eles têm toda essa oportunidade. Esse termo, ele tem uma simbologia quase que do ritual de ser um primeiro momento de que as partes vão ter que combinar alguma coisa, nem que seja o rito, para começar a conversar e a dialogar daquilo que vem causando um desconforto entre elas. Tem toda essa parte operacional da mediação, que não deixa de ser um processo estruturado, e também tem a parte dos princípios da mediação, que é mais uma oportunidade que o mediador ele reforça a questão da boa-fé, a questão da autonomia da vontade, a questão da decisão informada que os atores ali, os mediandos, têm poderes para decidirem o que possa vir a ser a conclusão da mediação e que entendem as responsabilidades que estarão assumindo. E aí entra a questão do enquadre, né, que é uma ferramenta procedimental também, que o enquadre é justamente isso. Cabe ao mediador, como gestor, né, daquele processo, como, né, quem está conduzindo aquele processo entre as partes, manter as partes dentro, inclusive, do que foi combinado. Quer dizer, a mediação, foram combinadas várias coisas no início, no próprio termo, né, de mediação, de adesão, tanto quanto a procedimentos, reuniões, a dinâmica das reuniões e tal, quanto adesão a princípios éticos, a forma de tratamento, que aí não entraria no termo, né, mas é combinado no início. Olha, as pessoas vão se tratar com civilidade, com respeito, vão ouvir uns aos outros, vão deixar os outros falarem. E em qualquer momento que as partes comecem a se desviar daí, compete ao mediador ter essa sensibilidade de quando e como intervir para trazê-las de volta. Não é de uma forma, né, paternalista, condescendente de, olha, o combinado, mas de uma forma respeitosa que faça exatamente isso. Combinamos certas coisas, a mediação tem que seguir certos princípios e vocês estão se desviando. Uma ferramenta que eu acho muito válida e fundamental no trabalho do mediador é justamente o mapeamento do conflito. No momento em que o mediador se depara com aquela situação, ele precisa organizar, estruturar aquele conflito, mapeando, colocando aquilo por escrito, para que de alguma maneira ele possa refletir e aí eleger as melhores ferramentas para trabalhar naquela situação. Evidentemente, o mapa é alguma coisa dinâmica, não é? Ao longo do processo, muitas vezes ele vai sendo adequado, retificado, alargado, enfim, ele é dinâmico. Mas é muito importante que o mediador possa refletir de uma maneira estruturada sobre o conflito. E a gente trabalha normalmente com são três pilares que a gente chama, são os 3 P's. São as pessoas, o problema e o processo, né? Então é preciso que o mediador tenha bastante presente quem são as pessoas envolvidas, as partes que estão ali em litígio, e muitas vezes investigar também a rede de pertinência, ou seja, ter presente essa ideia de que existem pessoas que não estão diretamente envolvidas ali naquele princípio, mas que podem impactar ali como pessoas a neutralizarem ou muitas vezes a potencializarem um conflito. Então, trabalhar com essas pessoas, quem são essas pessoas? O problema. Qual é o problema? E esse problema tem muitas vezes aspectos subjetivos, aspectos objetivos, até para no momento seguinte você poder trabalhar interesses, separando, não é? Os interesses que estão ali em jogo, distinguindo das posições que essas partes muitas vezes elegem. Muitas vezes se inicia o procedimento em reuniões conjuntas, em que você traz as partes e pode ser uma ferramenta muito importante. Ambas as partes estão ali presentes e nesse cenário
em que já houve um acordo com relação às normas procedimentais, né? Elas têm a oportunidade de uma ouvir a outra num ambiente seguro, num ambiente neutro, né? E se o mediador entender que é válido, que pode contribuir para o processo, ele pode se valer das reuniões privadas, também chamadas de caucus, né? Evidentemente, ele vai sempre manter uma paridade entre as pessoas envolvidas. Então, se for feita uma mediação, uma reunião, uma sessão privada com uma parte, fará com a outra, mantendo o tempo, sempre preservando essa equivalência. Aí me lembrei que uma coisa muito interessante, né, é o mediador, quando fizer as reuniões privadas, propor a parte que está esperando, né? Aquele momento da espera é sempre um momento chato, né? Ficar aguardando o mediador conversar com a outra parte, é propor assim, uma tarefa reflexiva, como por exemplo, a gente já avançou no nossa conversa aqui, no nosso procedimento, e a partir do que a gente já conseguiu avançar, o que vocês poderiam pensar em alternativas de acordo? Ou então vocês já trouxeram algumas alternativas de acordo, o que mais poderiam pensar, né, avaliando tudo que já foi conversado aqui, enfim. Essas tarefas são boas porque a pessoa fica focada em quando voltar para a sessão de mediação, ter um retorno, dar um retorno ao mediador e evita que fique pensando no conflito em si do lado de fora, né? E essas tarefas reflexivas podem ser passadas também entre uma sessão e outra. Nós vamos nos reunir daqui a 2 dias ou semana que vem, então vocês conversem com seus advogados, conversem com as redes de pertinência, o que mais que vocês podem oferecer como uma solução, né? Enfim, sejam criativos. É sempre importante passar assim, uma tarefa, porque eu acho que faz a coisa ir para frente, pensar no futuro e não ficar revivendo o conflito em si. Uma coisa importante para o mediador tomar cuidado na condução do processo é incentivar as partes a buscarem a opinião de especialistas, né? O mediador, ainda que o conflito envolva questões técnicas que possam ser da profissão de origem dele, mediador, ele não pode atuar, dar opinião, enfim, ficar esclarecendo questões técnicas, ele tem que manter a sua imparcialidade, a sua neutralidade. Mas é como você falou, acho que até ele, de novo, né, como um gestor desse processo, se ele acha que existe essa deficiência, compete a ele também, de alguma forma, sugerir, sinalizar. E botar para as partes, ver se elas concordam ou não, mas sinalizar que talvez a decisão esteja sendo tomada, esteja faltando algum conhecimento técnico, ou seria interessante. O mediador atua aí cuidando da decisão informada, né? E especialmente no caso dos advogados, é muito importante que eles atuem para fornecer esses elementos para as partes. Eles são muito criativos também na hora de sugerir opções e poder dar esse conforto para as partes, uma segurança.